Estudo Bíblico segundo Samuel 19, verso 3. Entrou o povo às furtadelas. Por causa do sofrimento excessivo de Davi, seus soldados retornaram da batalha não como alegres vitoriosos, mas como se tivessem sido humilhados numa derrota. Verso 4. Tendo o rei coberto o rosto. Era a maneira costumeira de expressar pesar. A cabeça coberta indicava o pesar que excluía a pessoa do mundo externo. Talvez simbolizasse a tristeza mortal que Davi sentia por seu filho Absalão. Sua expressão vocal dava a entender que o rei desejava estar morto com Absalão. Num certo sentido, a cabeça coberta de Davi simbolizava a mortalha do sepultamento de Absalão. Os véus usados pelas viúvas são uma modernização desse antigo costume. Contudo, a sugestão no luto moderno é que a pessoa deseja ficar sozinha com sua tristeza. Pela mesma razão, nos funerais, os membros achegados do morto ficam em uma sala separada. Verso 5. Envergonhaste os teus servos. A rígida disciplina militar de Joabe não permitiu que compreendesse a tristeza de um pai pela morte do filho. Davi encarou os acontecimentos em relação a si próprio e sentiu profundamente a perda do seu filho Absalão. Joabe viu os mesmos acontecimentos à luz do seu significado para o povo de Judá e a família de Davi. Ele insistiu com o rei a esconder seus sentimentos pessoais nos melhores interesses da situação política. Joabe temeu a reação da população diante da expressão de sentimentos de Davi por Absalão. Consequências ainda mais sérias do que a rebelião de Absalão poderiam se seguir se a multidão fosse incitada a se irar por causa da falta de gratidão do rei em face de sua valentia em benefício dele. Verso 7. Nenhum homem ficará contigo essa noite, o que mostra a autoridade de Joabe sobre o exército e sobre Davi. É por isso que Davi pensou em substituí-lo por Amasa, versos 13 e 14. Fala segundo o coração dos teus servos. Literalmente, falar ao coração fala de maneira afável, encorajando-os e aplacando seu descontentamento. Essa expressão é usada com frequência no Velho Testamento. Verso 9. Todo o povo andava altercando. A rebelião abortara, deixando de atingir seu objetivo, e o elemento do descontentamento espalhou-se pelo país. O movimento para restaurar Davi ao poder não era unânime. Alguns achavam que ele tinha perdido sua capacidade de governar, outros achavam que ele tinha o direito de governar por causa do seu passado. Verso 10. Por que vos calais? Refere-se aos anciãos de Israel que deviam providenciar, antes de Judá, o cerimonial da volta do rei Davi a Jerusalém. O texto grego, a Septuaginta, ainda acrescenta: e o rei ficou ciente da opinião de Israel. Verso 11. Porque seríeis vós os últimos. Davi, por meio dos sacerdotes Zadok e Abiatar, incita os anciãos de Judá a que não fossem os últimos a participar da nova introdução do rei em Jerusalém. Nota homilética. Dever. O que é justo deve ser feito sem demora. Versos 10 e 11, Atos 16, 31. 2. Os sacerdotes têm a obrigação de expô-lo. Verso 11, Ezequiel 33, versos 7 a 9. 3. Os anciãos devem ter de executá-lo. Verso 11, Juízes 11, 5 e Números 16 e 17. Verso 13. Amasa, comandante do meu exército em lugar de Joabe. Davi nomeou Amasa como comandante de seu exército na esperança de garantir a aliança daqueles que haviam seguido a Amasa quando este liderara as tropas de Absalão, especialmente as de Judá. Essa nomeação, de fato, persuadiu a tribo de Judá a apoiar o retorno de Davi ao reino. Verso 14.
e garantiu a animosidade de Joabe contra Amasa por lhe ter tomado a posição. Capítulo 20, versos 8 a 10. Verso 16. Simei confessou seu pecado de haver amaldiçoado Davi e teve sua vida poupada temporariamente, pois em seu leito de morte, Davi ordenou que Simei fosse punido pelo seu crime. 1 Reis 2, versos 8, 9 e 36 a 46. Verso 20. Pequei, por isso sou o primeiro. Simei pede perdão pelo que disse e fez ao rei. Capítulo 16, versos 5 a 13. Era caudilho importante, chefe de 1000 homens. Verso 17. Casa de José. Nessa referência, Simei incluía sua própria tribo, a de Benjamim, por ser Benjamim irmão de José. Gênesis 35, versos 16 a 18, que, por sua vez, era pai de Manassés e de Efraim. Gênesis 41, versos 51 a 52. Assim, a casa de José representava 3 tribos, Benjamim, Manassés e Efraim. Números 2, versos 18 a 24. Verso 22. Para que hoje me sejais adversários? A palavra adversário em hebraico é Satã, donde veio o nome de Satanás. Com isso, confirma-se a tensão oculta que havia entre Davi e os filhos de Zeruia. 1 Samuel 26, 6, 2 Samuel 17, 25. Versos 24 a 30. Mefibosete também foi ao encontro de Davi, exibindo as tradicionais marcas do luto, e explicou que não havia seguido Davi no exílio porque fora enganado pelo seu servo Ziba. Veja 16, versos 1 a 4. Ele foi até Davi com grande humildade, generosidade de espírito e gratidão, reconhecendo todo o bem que o rei lhe fizera antes do engano doloso. Verso 28. Verso 25. Tendo ele chegado a Jerusalém. Em hebraico, a palavra Jerusalém não leva nenhuma preposição, razão porque alguns traduzem essa frase por quando Jerusalém, população da cidade, chegou a encontrar-se com o rei. E outros por tendo ele, Mefibosete, chegado de Jerusalém, mudando a preposição a por de. Verso 29. Repartas com Ziba as terras. Não sabemos se Davi estava tentando manter a família de Ziba e Mefibosete simpática à sua causa, ou se ele decidiu assim naquele instante porque não tinha tempo de investigar as reivindicações de ambos os lados. Verso 31. Barzilai, o gileadita, um homem de rara beleza moral. Com 80 anos de idade, ainda revelava ser combativo, verso 32, inteligente, verso 35, atencioso, verso 36, e amigo, verso 37. Verso 37, Quimã, provavelmente um filho de Barzilai, 1 Reis 2, verso 7. É provável que Davi tenha dado parte de seu patrimônio pessoal em Belém a esse homem e seus descendentes. Veja Jeremias 41, 17. Verso 40. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel. Judá ouve-se com parcialidade quando privou uma grande parte de Israel de tomar parte na recondução do rei a Jerusalém. Verso 43. 10 tantos temos no rei. Literalmente, 10 mãos, referindo-se ao fato de que Israel era composto de 10 tribos e Judá de 2. O rei era considerado propriedade do povo em termos proporcionais. A palavra dos homens de Judá foi mais dura, isto é, deram uma resposta arrogante, um gesto apolítico que logo provocou graves perturbações políticas para Davi. Capítulo 20, verso 2. Nota homilética. Palavras duras. A palavra dura suscita 1. A ira, Provérbios 15, 1, que vem tão facilmente e parece tão sem importância.
Foi por causa da ira, entretanto, provocada pela rebeldia do povo no deserto, que Moisés não entrou na terra prometida. Salmo 106, 32, Números 20, versos 7 a 13. 2. A separação entre Israel e Judá. Capítulo 20, verso 2. A mesma cena se repete pela dura resposta de Roboão, quando Israel se separa definitivamente de Judá. 1 Reis 12, versos 13 e 16. Pela dureza de coração, há separação entre esposos. Marcos 10, 5. Entre irmãos, Gênesis 27, 41 a 43. E entre povos, 1 Reis 12, versos 13 e 16. E 3. A guerra. O derramamento de sangue é o resultado final de duras palavras. Capítulo 20, versos 4 e 7, segundo Crônicas 13, verso 3.